Fala pessoal, nesses 12 anos de F3D, nada mais importante do que trazer para esse mês o nosso fundador, Anderson Godoy, quem começou tudo lá em 2012. Vai ser um bate-papo mais descontraído, mas algumas perguntas eu não posso deixar de fazer. A primeira pergunta, Anderson: como era o mundo da impressão 3D em 2012? Cara, quase não existia, né? O mundo da impressão 3D em 2012 era basicamente só o que tinha dentro de grupos, assim. Até eu te falei antes a respeito do grupo no Google, né? Tu comentou que nem sabia que tinha esse negócio de grupo de Google. Grupo de WhatsApp. É, cara, nós estamos ficando velhos. Nós não, eu tô ficando velho, né? Mas é isso, cara. O que a gente tinha, assim, no mercado de impressão 3D era basicamente essa questão, assim. Foi uma galera de São Paulo, eu acho, que começou, né? Fez esse grupo. E eu me lembro que eles tinham um negócio lá que eles chamavam, acho que de masmorra, se eu não me engano, que era o local onde eles se encontravam lá pessoalmente. Sim. Daí depois, para espalhar isso pelo Brasil, assim, eles pegaram e fundaram esse grupo de Google, né? E eu entrei justamente pesquisando na internet a respeito de impressão 3D e tal. E daí foi aí que eu conheci o grupo e resolvi entrar. Foi logo no começo, assim, nos primórdios. Não me lembro quantos integrantes tinha na época, mas, cara, deveria ter, sei lá, menos de 100 integrantes, assim, no grupo. E, cara, como é que chegou o interesse de tu procurar no Google, né? Como é que tu pensou, putz, eu descobri a impressão 3D. Sim. E como é que surgiu esse interesse? Como é que tu ficou sabendo que existia? Cara, na verdade, assim, ó, a impressão 3D ela já fazia parte do meu dia a dia desde 2002. Desde 2002, quando eu tava na área de projetos e coisa assim, sabe? Sim, faz tempo. Eu sou dessa área de projetos e tal, projetos de moldes, matrizes e coisa e tal, desenvolvimento de calçados. E daí, desde 2002, na empresa que eu trabalhava, já tinha uma impressora 3D. Só que era aquelas impressoras ainda, na época era uma impressora que ela fazia tipo cubos de papel, assim, para formar o produto. Nem me lembro mais como é que era o nome da tecnologia, assim, que se falava. Mas não usava filamento, não usava plástico? Não usava filamento, não usava plástico. Ela usava, tipo, folhas de papel e daí ela ia cortando e colando as camadas, assim, daí formava o produto. Já era uma manufatura aditiva. Era uma manufatura aditiva. Era o aditiva. conceito da impressão 3D. Isso, feita em camadas. E daí, cara, depois disso, sim, fui evoluindo no mercado e tal, até que eu tive um escritório de projetos. Daí, nesse escritório de projetos... Isso foi de 2004 até 2009, por aí, 2010, eu tive um escritório de projetos. E daí, nesse escritório de projetos, a gente precisava muito da parte de manufatura aditiva, né? E daí nós mandávamos fazer fora. Fora, no caso... terceirizado. Mas fora do país? Não mandava fazer fora do país. Sempre que a gente precisava fazer, tinha empresa em Curitiba que fazia. Sim. E tinha uma empresa em São Paulo que fazia. E daí, quando nós precisávamos, nós mandávamos para essas empresas, né? Só que, cara, era tecnologia fechada, sim, né? Não tinha esse negócio de open source. Não existia o chinês ainda. Não existia o chinês ainda, eram só máquinas... Eram máquinas americanas, máquinas europeias, sim, e tal, que tinha, né? De 2009 ali pra frente, até 2012, que daí a gente vai chegar na Filamentos. Nesse período, não me lembro o que foi que aconteceu, que eu parei com a parte dos projetos, e daí eu peguei e voltei depois, e quando eu já voltei pensando na questão de ter impressora 3D. E daí eu queria adquirir a impressora 3D para ter no meu escritório de projetos, né? Porque eu ia retomar o escritório. E aí eu peguei e fui atrás, né, para ver preços de compra e coisa assim, e eu vi que tinha possibilidade de fazer a impressora 3D. Sim. E daí foi quando eu vi que tinha possibilidade de fazer a impressora 3D que eu acabei descobrindo esse grupo, né? E aí entrei nesse grupo, que era um grupo de estudos aqui no Brasil, né? E daí foi, cara, no começo tu já podia comprar kits de fora do Brasil, né? Sim. Então já tinham algumas pessoas aqui que tinham importado kit de fora, que tinham ido para fora viajar e trouxeram na mala e coisa e tal. E aí foi por aí que eu cheguei na impressão 3D. Sim, entendi. E a F3D, hoje é F3D, né? Começou Filamentos 3D Brasil, mas no CNPJ F3D sim, BR, né? Sim. Até acho que a primeira caixa que a gente tem aqui, ela já não tem mais nem o R, né? Já não é a primeira, né? É, essa aqui já não é a primeira. Na verdade, nos primórdios, né, era uma caixinha de corrugado, né, de papelão mesmo, normal, sem nada de escrito. E o mercado, cara, no mercado quando começou ele foi assim por algum tempo. Até que nós resolvemos fazer caixa e começar a profissionalizar o mercado e tal, e foi por aí. Oh, vocês que duvidam que a F3D tem 12 anos, cara, ouçam isso, olha como é que era naquele tempo, como é que funcionava.
Então, cara, no começo tem coisa pior ainda. No começo, tipo, a caixinha é o de menos. No começo, o carretel, por exemplo, não tinha... Acho que pode trazer o carretel. Cara, não tinha carretel assim no mercado para vender, por exemplo. E os carretéis que tinham não comportavam 1 quilo e tal. E aí eu me lembro que logo no começo nós tivemos que fazer carretéis. Aí eu peguei, fiz uma matriz que ele tinha os discos aqui do lado de fora do carretel e o centro dele era feito com cano de PVC. Tipo, tinha que ser montado o carretel para daí poder fazer a bobinação aqui e tal para colocar o material ali, né? Cara, eu sei dessa história. Essa tu já tinha me contado, pior que eu sabia dessa história. Sim. Então a caixa mais antiga ainda é nova comparada aos 12 anos de história. Essa aqui é nova ainda. Nova que eu digo já fazem, sei lá, 8 anos, sei lá quantos anos que tem, mas antes disso a gente já teve história. Mas pelo que eu entendo dos teus primórdios, ali desde 2002 até a fundação em 2012 da F3D, era algo mais... tu entendia que tinha essa demanda, que tu tinha essa curiosidade, Sim. Mas tu criou a empresa, fundou a empresa, pensando que precisava desse material. Como é que foi? Na verdade, assim, a busca pela impressora 3D, no caso, né, ela era algo pessoal, era algo para minha empresa de projetos. Aí eu entrei nesse grupo e, cara, foi bem nos primórdios assim mesmo. Já tinha daí no comecinho ali alguém querendo fazer filamento e coisa assim. Tinha o pessoal também que estava fazendo as impressoras, né? Que foi pro lado das impressoras 3D. E aí eu comecei a ver que o pessoal de São Paulo, principalmente, lá começou a ir para esse lado. E cara, eu sempre tive uma veia empreendedora assim. E daí quando eu comecei a analisar aquilo ali, eu comecei a ver que tinha um mercado para os filamentos. Porque ali dentro do grupo mesmo tinha muita gente que reclamava que tinha que importar, que era caro e coisa assim. E daí, como nós estamos numa região calçadista, e eu tinha conhecimento do setor produtivo aqui, eu sabia que tinha muitas extrusoras aqui na nossa região. E daí eu pensei, cara, se o pessoal faz os fios extrusados para calçado, eles também conseguem fazer para os filamentos. E num primeiro momento eu peguei e fui atrás para mim. Eu pensei, não, eu acho que eu consigo fazer isso para mim, para o meu consumo próprio, né? Até chegar nesse ponto aí, eu já tinha desenvolvido a impressora 3D. Sim. Daí, como eu fazia os projetos de calçado e coisa assim, sempre modelei e tal, tinha noção de mecânica também, né? E aí eu já tinha feito a minha impressora 3D. Sim. Eu já tinha feito, não quis pegar um projeto que tinha na internet, eu peguei e desenvolvi o meu projeto. E daí eu tive a necessidade de filamentos e eu fui comprar. Filamento era caro, só tinha importado e coisa e tal. Aí eu olhei no grupo lá, né, cara, um monte de gente, porque filamento tá difícil, porque isso, que aquilo, não sei o quê. Resolvi ir pro lado dos filamentos. Daí eu pensei, cara, eu já tenho o projeto da máquina, então tem como eu testar, tem como eu ver se eu vou conseguir utilizar ou não. Ao invés de ir pro lado de produzir máquinas, meu pensamento foi o seguinte, se tem 10 querendo produzir máquina e ninguém produzindo filamento, alguém vai ter que produzir. Na corrida do ouro eu vou ser o que vende as pás. Isso aí, na corrida do ouro eu vou vender as pás. E daí foi por esse lado. E acho que até interessante, né? Uma pegada que naquela época o cara tinha que fazer tudo, né? Tinha que fazer a impressora, fazer o filamento e fazer a impressão, né? Tinha que fazer todo... O cara tinha que ser o atacante, e o zagueiro e o goleiro ao mesmo tempo. É, mais ou menos por aí, né? Bacana, cara. É muito diferente da realidade que a gente tem hoje, né? E do pensamento que as pessoas tinham, né? Por exemplo, a F3D, ela existe desde 2012 e teve um gráfico que eu divulguei que a nível mundial nós somos um dos mais antigos. A nível mundial, a F3D tá como uma das pioneiras, né? Sim. Por exemplo, Creality, 10 anos esse ano, que é a que o pessoal mais usa, mais consumido pelo público brasileiro. Flashforge, 12 anos empatado com a F3D. A Prusa, mais nova, eu acho, ou no mesmo ano, agora não vou lembrar, mas tu vê que a nível mundial foi tudo muito recente, então não existia a necessidade das pessoas pensarem, putz, eu preciso fazer a minha impressora 3D. Não existia nem o hábito do cara pensar em comprar uma impressora 3D, a opção era criar. Né? A opção era criar e, tipo assim, todo mundo que foi entrando no mercado meio que foi indo por esse caminho, né? E por isso que se criaram várias opções, vamos dizer assim, no mercado, várias opções de empreender nesse mercado, né? Uhum. Venda de peças, venda de equipamentos ali e tal. Pessoal que começou a criar máquinas aqui, tinha a Meta Máquina na época, se eu não me engano, que fabricava, daí depois vem a Cleaver também, própria de São Paulo tinha a Movitec eles foram realmente lá dos primórdios, tipo 2012 ali, nós começamos no final do ano, mais ou menos pro final do ano, eles começaram um pouco antes ainda, sabe? Então eles eu acho que nem existem mais no mercado.
que foi aquele negócio que a gente estava conversando, tipo, cara, nós começamos em 2012. Se nós estivéssemos num país onde tivesse incentivo a desenvolvimento, tecnologia e coisa assim, quantas empresas que poderiam estar aí no mercado desenvolvendo tão bem quanto as que são lá de fora, né? Claro. E daí ficaram pelo caminho, por exemplo, essa Movitec foi uma que ficou pelo caminho. É interessante, né? Todas as marcas que tu falou, hoje nem existem mais. Tem muitas marcas que nem existem. A Cleaver, propriamente, ela não fabrica mais impressoras, né? Ela foi pro lado de fabricar filamento, que foi o caminho dos que sobreviveram, né? Então, dá pra se dizer que a F3D é uma sobrevivente, né? Mais ou menos isso. Daquele tempo. Cara, o que deixa o cara feliz é isso, né? Tipo, são 12 anos em meio a um mercado concorrendo com os chineses aí e tudo mais, e concorrendo contra o governo e tudo, contra os governos. Os principais desafios, quais foram os principais desafios, as principais dificuldades que tu enfrentou pensando na F3D, né? Na parte de materiais? Pensando na F3D, principais desafios foram que o mercado produtivo, por exemplo, ele não era um mercado preparado para isso, né? Em relação à precisão, por exemplo, dos filamentos. Enquanto a gente já tinha filamentos importados lá que ficavam em torno de 0,05 milímetros a tolerância, nós aqui conseguíamos no máximo 0,2, eram 2 décimos de variação. Tinha que separar, pega um carretel de 1 quilo, quantas gramas o cara conseguiu utilizar. E daí, tipo assim, na época, por exemplo, a gente começou fabricando filamentos de 3 milímetros, né? O nominal dele era 2,85 e ele variava de 2,65 a 3,5, por exemplo. Vamos deixar claro que não é mais assim, tá, gente? Até isso faz parte da história, né? Sim, até nós, a nossa conexão Filamentos 3D Brasil com vocês aqui surgiu até através da criação desse negócio de produzir os filamentos, né? Mas enfim, qualidade hoje é monstro perto do que tinha naquela época, né? E uma coisa que eu sempre comento, às vezes com outras empresas mais novas, que os problemas que eu vejo eles tendo, a F3D, por ser mais antiga, já passou por isso. Sim. Então, em 12 anos, eu vejo um problema que já me relataram que a gente resolveu em 2018, por exemplo, 2019, bastante tempo. E daí, assim, um dos principais problemas, assim, da falta de conhecimento da época, até hoje ainda se tem uma certa falta de conhecimento. Mas a gente já fez esse trabalho de catequização do mercado, de educar o mercado, nós viemos fazendo desde sempre. Então, até depois nasceu a Escola de Impressão 3D, e a Escola de Impressão 3D ela nasceu justamente da necessidade de educar as pessoas. Sim. Daí, assim, muita gente me pergunta, como que nasceu a escola? Cara, a escola nasceu, na verdade, quando nasceu a Filamentos. Nasceu de uma necessidade. Porque assim, quando nasceu a Filamentos 3D Brasil, todos os dias tinha gente que comprava que queria saber, como que eu regulo a mesa, como que eu faço isso, tô tendo tal problema. Então, diariamente mesmo, assim, a partir do momento que comecei a ter os primeiros clientes, todos os dias eu tinha que ajudar a galera a utilizar. Aí chegou num ponto que eu peguei esse material e pensei, vou começar a pegar esse material e registrar. Aí criei o site, fui colocando lá, num primeiro momento peguei material de fora, traduzi, fui colocando, depois as experiências que a gente ia tendo no dia a dia e tal, até que chegou o dia depois que eu acabei criando a Escola de Impressão 3D para ter treinamentos nessa área também, né? E acho que eu vou dar uma informação, ver se o nosso editor consegue colocar depois na tela, tá? Mas a questão é uma novidade que eu não te contei antes, Anderson. O teu blog com as informações ainda existe. E eu, e eu encontrei na internet, cara. Eu li e encontrei e falei, que é isso? Cara, isso e daí eu vi umas informações muito antigas. O canal da F3D, no YouTube, ele é de 2013. Isso tu pode ver pela conta, né? Sim, sim. Blog, acredito. Esse blog deve ter postagens de lá também, 2013, 14, eu acho, deve ser daquela época. Né? Sim. E depois vamos mostrar ali que tem muito bacana. Eu vou te dizer que tu só não me pegou de surpresa, porque faz eu acho que umas 2, 3 semanas atrás, eu não me lembro o que eu tava pesquisando na internet, eu encontrei o blog. Se tivesse antecipado essa conversa 3 semanas atrás, né? Daí eu fiquei pensando assim, cara, olha só como o negócio ainda tá lá. Então, e eu pesquisei por um termo lá, tipo, foi alguma dúvida que me surgiu, eu fui pesquisar e apareceu o blog, daí eu pensei, cara, ainda tá trabalhando o negócio. Que loucura. E uma coisa que vai em referência a essa tua pergunta, né, do tipo achar... Por que o nome Filamentos 3D Brasil? Cara,
Na verdade, assim, ó, naquela época eu já estudava marketing digital naquela época. E daí, lá nos primórdios, lá uma das coisas que mais fazia sentido era tu ter uma palavra-chave que fosse condizente com o mercado. Como as pessoas iam buscar, né? Exatamente, como as pessoas iam buscar. E daí eu peguei e coloquei Filamentos 3D, Brasil, e foi isso. Cara, e ajudou muito, assim, ó, porque o nosso ranqueamento no Google, através da palavra Filamentos 3D, foi absurdo de rápido, assim, para ranquear. Porque como não tinham muitas empresas e tinha busca na internet, acabou a gente ranqueando muito rápido no orgânico. Então isso já foi também juntando com o conhecimento que eu tinha nessa área. E até hoje, né? O CNPJ é F3DBR e como cada um ia chamando de um jeito, a gente queria um apelido carinhoso e rápido, acabou sim. de F3DBR, F3DB e daí F3D. Sim. F3D, pronto, acabou. E cara, e isso aqui é um apelido mesmo, porque tipo assim, ó, todo mundo que falava, tu é da F3D, tu é da... sabe, sempre foi assim. Já tinha, não falava, tu é da Filamentos 3D Brasil, não, sempre, quase sempre bacana. tinha essa... Para deixar claro, né? Em 2015 foi o nascimento, a fundação da 2M3D, que começou como uma fabricante de filamentos 3D, sempre com a ideia de revender, né? Não de ter a marca própria, né? Desde 2015, todos os filamentos da F3D, pelo menos eu espero que você comprava da gente, Sim. eram da 2M3D. Nesse período de 2014 a 2012, aconteceu tudo isso que tu me disse, que foi, teve que se virar com os caras das injetoras aqui de Novo Hamburgo. Sim. E tem mais alguma coisa que tu teve que fazer? Cara, fez parte da evolução nesse meio de caminho aí a questão da exigência por qualidade no mercado. E daí foi quando o mercado começou a exigir essa qualidade, como começaram a entrar mais pessoas no mercado, principalmente trazendo filamento de fora e a qualidade era muito boa, eu entendi que eu precisava aumentar minha qualidade também de fornecimento. E aí nesse período teve, eu acho que 1 ano mais ou menos, antes de começar a negociar com vocês, que os nossos materiais estavam sendo produzidos pela ESAN. Então eu fiz toda a parte de produção com a ESAN. Então, o material vinha lá de fora, embalado, todo bonitinho e tal. Vinha como um material importado, sim, só que com a marca nacional. Então, os nossos materiais eram todos feitos por eles. Mesmo o material que a pessoa podia comprar da ESAN, era o material que comprava da Filamentos 3D. Bacana. Aí isso foi um período de cerca de 1 ano, mais ou menos. Só que aí a gente começou a encontrar também os problemas relacionados à importação, né? Que daí a questão do dólar, a questão, por exemplo, de chega o navio no porto, às vezes demora 45 dias para vir da China até aqui, só que aqui fica 60 dias parado. E daí nós tínhamos também, principalmente, a questão de estoque, né? Tipo, material natural vende 10 vezes mais do que o branco, por exemplo. Daí a gente tinha que sempre estar equalizando essa questão da importação, e daí às vezes nós ficávamos um período de tempo sem determinadas cores. Né? E essas cores elas só iam ser repostas na próxima importação. E foi aí que nasceu a parceria com a 2M3D. Aí, cara, quando vocês surgiram no mercado com a 2M3D produzindo, aí resolveu o meu problema de importação e resolveu o meu problema de qualidade. Daí os filamentos foram para 0,05 ou menos. Todos os problemas que o Anderson passou, ele já disse, precisa disso, isso, já nos encaminhou. Sim. 200%. E até deixando bem claro uma coisa aqui já. Eu ia falar, que uma hora tinha que ser esse assunto, cara. Aproveitando o vídeo, eu sou Anderson Godoy e ele é Moatan Godoy, mas a gente não tem nada de parentesco. Tipo assim, cara... E é um problema isso, né, cara? E é um problema. Porque não, a gente não é primo, no Natal a gente não tá junto. Não. E muitas pessoas achavam, né, os concorrentes principalmente vinham pra... cara, mas... Tu falou que não é mais tu, mas é o teu parente que tá lá. Não, tem nada a ver. A 2M3D eu sempre falo que caiu de paraquedas, né? E foi numa Expo 3DBR que falaram assim, como assim caiu de paraquedas? O Anderson não te contava no Natal como é que era? Eu falei, não, cara, ele não é meu parente. Nada a ver, né, cara? Mas deu uma complicação, né? Essa relação do nome ser literalmente Godoy com Y. É exatamente o mesmo sobrenome, né? Exato. Nessa trajetória, tu sempre tem erros e acertos, né? Uma das coisas que eu admito que a gente errou, mas é algo que às vezes o cara não percebe o potencial, o valor, foi a questão da educação, da questão do blog, de continuar com aquela parte. Preparar o mercado, né? De não ser aquele cara exigente, tipo, não, a pessoa tem que vir pronta, eu só quero vender material. Não, é importante até hoje tu ensinar para mostrar melhor. Isso a gente está retomando, né? Mas é muito bacana saber que a F3D desde sempre nasceu com essa filosofia de
Cara, ela nasceu com essa filosofia por 2 motivos, tá? 2 motivos básicos, assim. Eu sempre fui um cara que gostei de aprender. Então, assim, pra mim, eu até tinha um mantra, assim, com os meus alunos que eu falava que o dia que eu não aprendo nada, pra mim é como se não tivesse existido. Todos os dias eu tenho que estar aprendendo alguma coisa, e pode ser mínima, sabe? Pô, e naquela época, imagina, cara, tinha muita... Tá louco. E daí hoje em dia, cara, com tudo que tem aí, e daí a outra questão também era propriamente falando da parte de empreendedora, né? A partir do momento que eu preparo melhor o meu cliente e que eu dou recursos para ele, além de catequizar o mercado e tal, eu estou fidelizando o cliente. Então, assim, eu ajudava ele a aprender, ele gostava daquilo que estava aprendendo e, consequentemente, quando ele pensasse em comprar novamente, ele ia voltar a comprar da empresa. E isso continua sempre sendo assim, Sim, né? tem aquela máxima, né? Tu aprende ensinando, né? Sim, Claro, exatamente. esse é um Cara, o período que eu mais aprendi na impressão 3D foi justamente esse período onde eu estava ensinando. Isso é muito verdade, porque isso que fez eu retomar, porque tu começa a ver que tu ensinando, tu começa a ver detalhes e pontos que... Sim, e muitas vezes assim, até coisas que empiricamente tu acha que é de determinada maneira, porque sei lá, tu vê imprimindo as coisas, daqui a pouco... E tu vê um cara diferente, é totalmente... daí ou tu mete a mão na massa e vai fazer, e vai estudar a fundo, cara, é diferente tu ter um negócio lá que tu acha para um negócio que tu faz, né, que tu mete a mão na massa, Cara, então é isso aí. É bem isso, né? Uma das coisas que eu sempre falo, né? Eu acho que a bem diferença que a gente estava conversando da F3D é, às vezes, é um problema tu tá tão antes do teu tempo, né? Porque às vezes tu não tem toda a estrutura que existe hoje, profissionais capacitados para isso. Não digo só de impressão 3D, né? Mas, por exemplo, de tráfego pago, de SEO, de coisas que são fundamentais para qualquer negócio hoje em dia, que em 2012 eram completamente diferentes do que tu tem hoje em 2024, por exemplo. A empresa nasceu sendo uma eu presa justamente por causa disso, né? Cara, não tinha como. E daí, assim, ó, eu te falei antes a respeito de que eu estudava marketing digital naquela época. Na verdade, na época eu estudava marketing digital. Na época, eu tinha feito um treinamento para ser gerente de e-commerce. Era gerente de e-commerce e marketing digital, se eu não me engano. Só que era muito mais voltado para criação de e-commerce, gerenciamento e coisa assim. E aí a gente não tinha profissionais na área. Daí, ó, eu não tinha profissionais na área digital, na época, que era para fazer propaganda no Google, no Facebook, coisa assim, para fazer blog, para fazer e-commerce, aqui na nossa região era bem poucos, e não tinha profissionais na área de impressão 3D. Então o cara tinha que ser os dois. Então, tipo assim, tinha que se virar nos 30, né? Sim, era muito diferente. E um ponto que é bem interessante, né, é a gente comentar como é que foi essa transição de trocar desse rosto para esse rosto da F3D. Né, como é que foi essa situação? Às vezes o pessoal pergunta, foi alguma briga? Como é que foi? Eu sempre comento que foi uma transição suave, né? Sim. Porque a F3D, ela nasceu para suprir uma demanda do mercado que era de materiais, e tu seguiu o caminho com a escola de impressão 3D, suprindo a demanda daquilo que tu não precisava fazer os dois ao mesmo tempo, né? Exato, demanda da educação. Tipo assim, quando eu vi que o mercado de educação, ele era um mercado que, no meu ponto de vista, assim, ele era mais alinhado comigo do que a parte de produção de material, eu acabei indo para esse lado. E daí, cara, poderia te elencar, assim, 500 coisas que fizeram eu decidir pelo lado da educação, mas o principal de todos foi a questão dos alunos, assim, sabe? De ver as histórias que estavam se criando, de ver o quanto eu conseguia impactar na vida deles através daquilo ali e tal. Aí entra a questão de propósito, entra um monte de coisa que não vem ao caso nesse momento. E perfil, né? Perfil. Porque desde sempre tu via aquilo, fazia e seguiu o teu caminho, aprimorou justamente a parte, né? Isso aí. E um ajudava o outro, né? Porque um precisava do material para as aulas e eu precisava dos alunos capacitados para imprimir, né? Para imprimir. E aí acabou indo por esse lado. Sempre foi uma troca. Mas, cara, foi tipo assim, tu falou ali de ser uma transição suave, foi uma transição suave justamente por causa disso, porque já tinha muito bem definido, né? E daí, como a produção de filamentos já estava na mão de vocês, acabou que foi no automático, assim, né? Então, para mim foi muito boa a transição, para vocês também, e foi isso. Por isso que hoje tá sendo cada vez mais sucesso o negócio aí. A gente tá gravando esse vídeo agora em julho, né? 12 anos de F3D. E agora em setembro a gente tem a Expo 3D BR, que é um evento muito antigo, né? É um evento de 2014, se eu não me engano.
Cara, na verdade, assim, ó, se eu for te falar, o evento ele nasceu em 2013 e ele nasceu naquele grupo de Google que eu te falei lá, o Rap BR. Desde sempre lá tem o Medino na história, que o Medino é o cabeça lá do negócio e tal, tem o Kleber também. O Kleber Rampazzo até hoje. Kleber Rampazzo, e se tu pegar e for dar uma pesquisada lá, tu vai ver que o Anderson Godoy tá lá no meio, sempre. E daí, tipo assim, eu não participei do primeiro, o primeiro foi no sítio do Medino. E foi um encontro. Isso? Campinas. Sempre em São Paulo. Campinas. Isso sempre em São Paulo, sempre no estado de São Paulo. E daí o primeiro encontro foi no sítio do Medina. E nessa época, nesse primeiro eu não fui, né? Até em função de que estava começando ainda o negócio e tal, mas eu acho que eles conseguiram colocar quase umas 100 pessoas lá. E daí depois, quando teve... Pra época foi bastante. E daí depois, quando teve já um evento um pouco mais organizado, assim, que foi num ginásio, desde aquele momento eu comecei a participar e ajudar. Tanto que foi no de 2017, se eu não me engano, 2017 para 2018 não ia ter, e daí eu fui um dos caras que encabecei para ter lá o evento. O evento foi em São Bernardo do Campo, e nessa época até o Medino, eu acho que ele tava, não me lembro se ele estava doente ou se aconteceu alguma coisa com ele lá, ele estava muito ocupado com o trabalho dele lá, que ele não conseguiu fazer. E daí ele disse que se a gente encabeçasse, poderia pegar e tocar o projeto. Nesse ano, inclusive, foi o ano que nós levamos aqui do Rio Grande do Sul uma moça lá, a Ellen, que ela fez vestido de noiva e tal, teve até desfile lá com peças impressas. 3D flexível. Cara, roupa feita em impressora 3D e tal, foi muito bacana. E daí depois daquilo ali continuou e é o que é hoje, né? E foi nesse evento que tu trouxe o Marcelo Vígulo? Foi depois que eu trouxe o Marcelo Vígulo. O Marcelo Vígulo eu acho que eu trouxe em 2017, 18, por ali. Cara, eu já tô ficando mais velho, né? Daí fica constrangido. Aí eu já não lembro de tudo, né? Mas, cara, o Marcelo Vígulo parece que tá junto, assim, com a gente desde sempre, né? Mas foi, eu acho que por aí, 2018, que foi... daí a gente levou todas as peças dele pro evento lá, tem... Bem bacana. Eu achei esse vídeo no YouTube, por isso que eu comentei, eu vi lá a vida. Não, eu só revendo, assim, pra me lembrar dos anos, assim, mas não... Isso. De cabeça não E é lembro. interessante também que a F3D ela é muito associada com filamentos, né? Mas a gente fabrica filamentos, a F3D tem os seus próprios filamentos, vamos dizer assim, desde 2015, a marca desde 2012, e desde 2019 nós somos fabricantes de resinas através da 2M3D, então sempre teve, falando em Marcelo Vigo, o cara que usa bastante resina, né? Ah, sim, pra fazer os bonecos lá, os actions. Sim, e por isso que eu me lembrei dessa questão aí. Sim. Inclusive, hoje eu também sou um dos clientes. Verdade. Uma coisa que é interessante é contar, cara. A gente passou de 2012, 2015, né, que foi um ponto-chave. Acredito ali entre 2019 e 2020 que foi a transição. Sim. Tem agora a nova transição que foi a retomada, vamos dizer assim. Retomada da parte de projetos, mas só que a parte de projetos voltada para impressão 3D, né? Então, assim, eu sempre fui um cara que desde o início, desde 2012, cara, prestava algum serviço que outro de impressão 3D, mas esse não era o meu foco. Nunca foi meu foco. Nos últimos anos, agora foi fortalecendo aquela questão de virem clientes até mim pedindo pelo serviço. É uma necessidade do mercado. É uma necessidade do mercado. E uma coisa que eu já estava catequizando o mercado há algum tempo. Cara, se tu olhar meus vídeos assim, tu vai ver vídeos meus daqui a pouco de 6, 7 anos atrás, onde eu pegava e ensinava a galera a empreender no mercado, não com o foco em fazer bonequinho, em fazer nada contra quem faz bonequinho, vasinho e coisa assim, porque isso... A impressão 3D, a gente sempre fala, é uma materialização de ideias, tu pode materializar o que tu quiser, né? Várias vertentes, assim, para o cara ganhar dinheiro na impressão 3D, mas eu sempre fui um cara que bati na tecla que o mercado de serviços, onde tu faz peças sobre demanda específica e tal, e onde tu encontra um mercado que tem valor agregado, tu vai conseguir fazer dele um mercado que vai te dar rendimentos e ótimos rendimentos. E aí, assim, eu sempre falava pra galera a respeito disso, só que eu tinha utilizado, tinha feito uso desse mercado, digamos assim, atendendo ele, não com impressão 3D, com a parte de projetos. E daí eu sempre falava a respeito disso, serviços são uma coisa que dá muito dinheiro e coisa e tal. E foi ninguém te ouviu, tu teve que assumir. O pessoal não me ouviu. Cara, eu tenho um aluno meu aqui que é do Rio Grande do Sul, que esse cara é até cliente de vocês aqui, que ele é um cara que se deu muito bem
vendendo vasinho, coisa e tal. E eu também sempre falava pra ele, cara, vai pra área de serviços. Ele conseguiu, hoje ele tem 30 e poucas impressoras fazendo vasinho, fazendo enfeites e coisa e tal. E aí eu pensei, não, preciso de alguém para dar o exemplo na área de serviço. E foi aí que eu peguei e entrei nessa área. Cara, graças a Deus já tá fechando um ano agora esse mês também. Eu gosto de fazer empresa no mês de julho. É o ano dos aniversários. Sim, tá fechando um ano também. E, cara, graças a Deus tá indo muito bem e isso faz parte de um projeto, na verdade, que é o quê? Mostrar pra galera como se faz e ter números pra mostrar, pra comprovar, pra mostrar que o mercado de impressão 3D é um mercado que pode dar muito certo, que tu pode ganhar dinheiro e tal, e voltado pra essa área de serviços, né? Então isso aí pro futuro vem alguma coisa na área de educação ligada com isso. Eu fiquei pensando, não me diz depois do teu aniversário em julho também. Não, em setembro. O meu é. O meu é em julho. Não, o meu é dia Aproveita e já usa o meu 30 de setembro, o meu é 30 de setembro. Justo. Então, pessoal, acho que foi muito válido essa conversa, muito bacana, porque tem gente que acaba conhecendo a F3D em 2024 e fica pensando, pô, será que os caras são desde 2012 mesmo, cara? Porque, cara, se tu pensar em 2012, eu era menor de idade, eu tinha 16 anos, né? Como é que... Vamos falar 2012, eu já tava com 30. Pô, cara, que loucura. E, então, ela começou em 2002 com alguém que já entendia do mercado, já sabia das necessidades, né? Então, Anderson, te agradecer pela tua presença, era um vídeo que eu queria fazer há bastante tempo, a gente conseguiu agora nos 12 anos. Final do mês, fazia uns 5 anos que tá tentando. Ele queria que eu fizesse esse vídeo nos 10 anos, não deu nos 11, mas nos 12 finalmente. Contamos com a tua presença para fazer o vídeo dos 13, dos 14. Olha aí. E adiante, te parabenizar, porque eu sempre te vejo como um cara inovador, empreendedor, e vejo todos esses obstáculos que mesmo a gente assumindo a empresa muito tempo depois, eu via assim, pô, cara, se tá difícil pra gente agora, imagina naquela época como era. Sim, então era algo que tu sempre vai ser uma inspiração pra F3D, sempre vamos te reconhecer como nosso fundador, quem começou tudo, né, cara? Muito bacana, cara. Eu queria deixar registrado e claro essa mensagem. Eu vou lembrar disso na hora que eu fizer as compras com você. Pra pedir desconto. Justo. Sempre vai ter um descontinho especial, sempre, cara. não, sempre tem um desconto. Mas é isso, cara. Então, pessoal, pra quem achar que faltou algum assunto a gente ser abordado, ficou curioso, cara, comenta aqui nos comentários, a gente pode gravar um segundo vídeo. Agradecer quem ficou até o final do vídeo, absorveu todo esse conteúdo, toda essa história, que é muito interessante. Sim. Principalmente nesse ano que o Rio Grande do Sul passou pelas essas enchentes, teve todas essas questões, e saber que a gente passou por tudo isso e segue em crescimento, é muito bacana, sim, sabe? Seguir o teu legado. Se tu quiser compartilhar as tuas redes sociais... Cara, quem quiser me procurar lá é só buscar por Escola de Impressão 3D, vai encontrar no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar. E eu também agradeço, né, pelo convite, fico honrado por isso e, cara, muito bom ver a Filamentos cada vez mais crescendo, assim, se dando bem no mercado. Saber que eu fiz parte dessa história, que eu faço parte da história, saber que a gente tem parceria até hoje, né, e que seja muito longa essa parceria aí, que todo mundo sai ganhando. Né? Certo, meu. Muito obrigado, um abração. Obrigado, valeu. Abraço.